Porque muitos jogadores de futebol sofrem tantas lesões musculares. Você já reparou que quase toda semana um jogador fica de fora de um jogo por causa de lesão muscular? Isso está se tornando cada vez normal. Ou será que é apenas azar? Para isso, é necessário que a gente entenda primeiro o que é uma lesão. Lesão é quando as fibras musculares elas são estiradas mais do que o seu limite, ocasionando em estiramentos ou rupturas. Sintomas, e alguns sintomas são dor súbita, dificuldade para se movimentar, fraqueza muscular e, em alguns casos, hematomas. Por que isso acontece tanto no futebol? É interessante a gente listar alguns tópicos. A alta performance. Os jogadores eles precisam de capacidade de resistência. Eles jogam mais ou menos 90 minutos. Os corpos deles eles vão passar por mudanças. Vai ter momentos que o corpo vai estar em energia pico máximo e vai ter momentos que eles vão estar mais calmos. E tudo isso precisa ser adaptado na rotina deles, para que o corpo ele não sofra tanto. Porque quando o corpo ele baixa essa energia e precisa voltar, para que ele não seja sobrecarregado. Então, algumas lesões acontecem por causa disso. Outro tópico seria os calendários dos jogos. Muitos jogos acontecem um atrás do outro. Então, não tem esse período. E entra outro tópico também de fadiga. Então, não tem esse período que o corpo ele necessariamente precisa de descanso. Então, esse tempo que é para ser que o corpo precisa ser descansado, né, precisa de descanso, muitas vezes acaba que os jogadores eles não conseguem ter. Então, esse também é um dos tópicos que podem ocasionar em lesões musculares para os jogadores. Outro tópico são lesões anteriores. Então, os jogadores que já se lesionaram, eles têm mais chance de terem lesões do que os que não possuem nenhum tipo de lesão. Isso porque, muitas vezes, o tempo de repouso que o corpo necessita, o jogador não pode usar, não pode usufruir desse tempo. Então, quando se volta, o atleta ele volta a fazer as atividades em um período que o corpo não se recuperou, tem mais chance de ter outro tipo de lesão ou até piorar essa lesão que ele teve. Então, o tempo ele é muito importante para recuperar os músculos dos jogadores mais lesionados. O posterior da coxa, os isquiotibiais, a panturrilha, os adutores da virilha e o quadríceps. Essas são as regiões em que os jogadores mais costumam se lesionar. Porém, ocasionam, existem outras regiões, óbvio. No caso, torção de tornozelo, onde muitos jogadores sofrem, porque o período de repouso, né, de tratamento, é bem maior, né, quando ocasionam essas regiões. Os de futebol, eles podem prevenir. Eles podem prevenir indo no fisioterapeuta, mas provavelmente os jogadores de futebol, eles já têm fisioterapeutas apropriados para os seus treinos. Porém, é necessário que o jogador ele tenha noção de que o fortalecimento muscular é muito importante, porque um corpo onde o músculo é forte, é difícil com que o osso venha a sair do lugar. É difícil com que, quando o corpo ele possui mobilidade, é difícil que aconteça a ruptura, porque o corpo já vai estar acostumado, entende? Então, por isso da importância do fisioterapeuta esportivo. Os jogadores profissionais, eles têm fisioterapeutas esportivos já disponíveis para eles. Porém, é necessário que o jogador ele entenda a importância do fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta ele vai lutar, né, pelo seu corpo. E se o jogador ele não entender essa importância, é muito difícil. O trabalho do fisioterapeuta vai ser em vão, porque a alimentação é muito importante, o sono, a hidratação, o fortalecimento, entendeu? Então, cada fisioterapeuta vai passar para um paciente específico todo um plano de tratamento, né? Um plano de prevenção de tratamento. Mas se o paciente
não seguir, infelizmente, o fisioterapeuta, infelizmente o paciente não terá resultados. Porque o mais importante é não só o fisioterapeuta criar um plano exclusivo para o paciente, mas o mais importante é o paciente seguir o plano do fisioterapeuta para um bom tratamento. É isso, pessoal. Meu nome é Maísa, eu sou estudante de fisioterapeuta, sou bailarina e espero que vocês tenham gostado um pouquinho. Eu saí um pouco dessa área do balé, trouxe um pouquinho do futebol, porque a gente está em clima de Copa, né? Todo mundo falando sobre isso, e eu pensei, por que não trazer esse tema? Eu achei interessante, eu fiz algumas pesquisas em relação às lesões, e eu quero trazer alguns vídeos em relacionados às lesões, só que alguns vídeos são bastante agressivos. Aí eu trouxe esse mais leve, para que a gente entenda a importância de um fisioterapeuta. E aí depois eu trago alguns vídeos de lesões para vocês verem que o fisioterapeuta, ele tem um olhar, um fisioterapeuta bom, ele vai ter que ter um olhar bem amplo para recuperação de lesões bem graves. E é isso, gente. Tchau, tchau. Se vocês gostaram de vídeos sobre fisioterapeuta, sobre fisioterapia, eu espero que vocês me sigam, curtam, engajem esse vídeo, compartilhem com seus amigos da faculdade, de outras coisas, de liga, enfim. E que, se vocês tiverem algum tema que gostaria que eu falasse, comentem aí pra gente ter essa conversa. Valeu!